sob a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta a nossa reunião. Convido o secretário, o senhor vereador Marquinho, para fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Nona sessão ordinária. Anderson Carlos da Silva. Presente. Fernando Aparecido da Silva. Presente. Fernando Becker Lamounier. Presente. Joyce Martins Quirino. Presente. Marcelo Marilúcio. Presente. Marco Antônio, presente. Maria da Conceição Carvalho. Presente. Osmeire Castro dos Santos. Presente. Vital Libério Guimarães. Presente. Solicito ao secretário fazer a leitura das correspondências recebidas. Ao excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Assunto: anúncio novo líder do governo na Câmara. Senhor presidente, por vossa excelência, tenho a honra de anunciar que o vereador Marcelo Marilúcio dos Santos, Marcelão, será o líder do governo nessa Casa Legislativa. O trabalho e a dedicação do nobre vereador, à causa de bom despacho, dispensam palavras. Como líder da bancada do governo, ele poderá fazer ainda mais em prol de nossa cidade. Atenciosamente, Fernando Cabral, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Assunto: apresentação da banda do 7º Batalhão, projeto Concerto na Praça. Senhor, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo convida Vossa Senhoria e demais membros desta Eclésia Casa Legislativa para participarem da primeira apresentação com banda do 7º Batalhão do projeto Concerto na Praça, que acontecerá no dia 19 de abril de 2017, às 19 horas, na Praça São José. O projeto tem como objetivo resgatar a cultura da banda de música e realizará concertos como repertório eclético que vai da população popular ao clássico. Tem também como objetivo aproximar policiais, militares e sociedade. Atenciosamente, Francisco Amaral Cardoso, secretário municipal de Cultura e Turismo. Conforme combinado aí com os senhores vereadores, nós vamos deixar algumas correspondências, também os nossos requerimentos e a própria palavra livre do final, nós vamos deixar para a nossa próxima reunião e vamos fazer a discussão de alguns projetos aqui nessa casa, em respeito principalmente às pessoas que vieram aqui para fazer o acompanhamento, porque está acontecendo nesse momento não, a partir das 19 horas, né, no fórum local, a discussão numa audiência pública sobre as APACs. Então, como é um assunto de relevante interesse do município, né, nós achamos por bem a Câmara participar. Então, nós vamos fazer a nossa reunião hoje, assim, mais rapidinho, um pouquinho, né, e para a semana que vem a gente dá continuidade. Projetos apresentados. Projeto de Lei 31/2017, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto de Lei 32/2017, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a aprovação de loteamento para fins de interesse social. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer. Então, nós vamos deixar os requerimentos.
Eu coloco, antes de colocar a ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes dessa Casa. Então, coloco em discussão a ata da última reunião. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Contrários se manifestem. Ata aprovada. Projetos em tramitação. Nós vamos colocar em discussão, projeto em tramitação do Executivo, encaminhado, projeto de lei criando o cargo de auxiliar de necrópsia no município de Bom Despacho e da outras providências. O prefeito municipal de Bom Despacho, no uso de suas atribuições, especialmente o disposto no inciso 4º do artigo 87, encaminha o presente projeto de lei para posterior tramitação legal nessa Casa. Artigo 1º. Fica criado um cargo de auxiliar de necrópsia no município de Bom Despacho. Parágrafo único. Até que se realize o concurso público para preenchimento do cargo citado, no campo deste artigo, a Prefeitura contratará profissional considerado apto para realizar as atribuições do cargo, constante no artigo 3º desta lei, de acordo com recomendação feita pelos médicos legistas em exercício no município. Artigo 2º. A carga horária do cargo criado no artigo 1º será de 40 horas semanais, sujeito a plantões noturnos e chamadas em qualquer horário. Parágrafo único do artigo 2º. A remuneração do cargo será equivalente a um salário mínimo mensal. Artigo 3º. O auxiliar de necrópsia terá como principais atribuições, sem prejuízo de outras tarefas análogas, que possam ser determinadas a de preparação e a manutenção do material colhido, identificação de cadáver, manuseio de cadáver para possibilitar a observação de lesões externas, execução e acompanhamento de exumações, abertura de cavidade craniana, torácica e abdominal para possibilitar a observação de lesões internas, colheita de amostras viscerais para exames de laboratórios, reconstituição de cadáver costurando suas partes, limpeza de instrumentos utilizados nas necrópsias, recolhimento de ossadas, restos putrefatos e cadáveres inteiros para atender às exigências legais, limpeza de ossos. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto foi encaminhado às comissões, que recebeu emenda. Recebeu emenda com o seguinte parecer: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos, Comissão de Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Analisado pelas comissões permanentes suprarreferidas, em reunião conjunta de comissões, o projeto de lei 17/2017, que dá denominação a bem da administração municipal. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoante artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda modificativa. O parágrafo único do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Até que se realize concurso público para preenchimento do cargo criado no caput desse artigo, a Prefeitura contratará
profissional considerado apto para realizar as atribuições do cargo constantes no artigo 3º desta lei, mediante processo seletivo simplificado. Segunda emenda modificativa. O artigo 2º, caput e parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação: a carga horária do cargo criado no artigo 1º será de 40 horas semanais, podendo ser cumprida em regime de expediente ou plantão, inclusive com chamadas em qualquer horário, a critério da administração pública. Parágrafo único. A remuneração do cargo será equivalente a R$ 937,00, acrescida das vantagens pecuniárias previstas no Estatuto do Servidor Municipal. Sala das Comissões, 12 de abril de 2017. Então, coloco em discussão a emenda apresentada pelas comissões. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite a todos os presentes, boa noite, colegas, boa noite, internautas. Esse projeto é de grande importância. Hoje nós temos um rapaz aqui que realiza esse trabalho muito a favor do município. É a pessoa que tem uma qualificação própria para o trabalho e ele não é remunerado, ele faz um trabalho gratuito em prol do atendimento em decorrência da ausência do Estado. Nós sabemos que o Estado tem várias atribuições, mas ele não tem cumprido, em vários aspectos, essas responsabilidades. E uma delas seria um servidor específico para o cargo de auxiliar de necrópsia. Então, eu acredito que esse projeto vem de encontro a essa necessidade. O Breno já faz esse trabalho, já atende, já tem aí uma qualificação. O processo seletivo simplificado vai exigir isso, essa qualificação específica da pessoa que vai realizar essa atividade. É um trabalho árduo, difícil, né? Você manipular, organizar, preparar um corpo. A gente sabe do desespero das famílias quando perde um ente querido, e normalmente as necrópsias são feitas em caso de morte violenta, seja essa morte em decorrência de homicídio, de acidente de trânsito, de autoextermínio. E esse trabalho, nós temos aqui a possibilidade de termos um cargo efetivo, é muito importante. Mas, enquanto isso, eu acho que é importante que o município faça isso para regularizar a situação dessa pessoa que já tem a qualificação e exerce a função no município de Bom Despacho. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Cumprimento a todos os colegas, uma boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. É somente para parabenizar você, Breno, pelo excelente trabalho realizado e pelo esforço e boa vontade. Eu acredito que a iniciativa e boa vontade até o momento, sem uma estabilidade no emprego, isso realmente é de tirar o chapéu. Então, um grande abraço a você e a sua família e parabéns pela sua atuação. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Queria parabenizar o Bruno, né, pelo trabalho que ele vem fazendo aí, há muito tempo, quase 8 anos, sem remuneração nenhuma. E o prefeito, pelo entender e mandar esse projeto aqui para ser votado. Parabéns para vocês. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Senhor presidente, caros colegas da mesa, colegas do plenário, público presente, internautas, boa noite. Eu gostaria também de parabenizar o Breno pelo árduo trabalho e que foi muito válido, né, esse projeto, vir para essa casa, e mais do que merecido, viu? Parabéns. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, colegas, público presente, internautas. Breno, eu queria te parabenizar por esse trabalho que você fez ao longo desses 8 anos e parabenizar o prefeito também, o nosso executivo, por essa iniciativa, né? É a primeira vez que foi dado esse passo, né, para resolver essa situação, e a gente tem que parabenizar você e também o executivo por essa iniciativa e resolver esse problema para que você não continue até hoje a fazer trabalho voluntário igual você fez, mas é só te agradecer, né, pela população de Bom Despacho por esse trabalho que você fez ao longo desses 8 anos. Obrigada. Solido, vai. Solido. Vai falar não, Solido. Eu coloco a emenda em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda.
Coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os demais se manifestem. Aprovado o projeto em primeira votação. Presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, devido ao projeto ter ficado vários dias aí, e todos os vereadores se manifestaram, fizeram suas emendas, eu pediria dispensa de interstício para a segunda votação nessa sessão. Em votação, pedido de dispensa de interstício pelo vereador Marcelo. Agora, líder do prefeito. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de dispensa de interstício, coloco o projeto em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os demais se manifestem. Aprovado o projeto de autoria do chefe do Executivo, que cria o cargo de auxiliar de necrópsia plantonista no município de Bom Despacho. Ocasião em que eu também parabenizo o Breno pelo trabalho que ele tem feito para a comunidade, viu, Breno? E dizer que todo trabalho é digno e que esse é um trabalho diferenciado, um trabalho árduo. Parabéns. Parabéns pelo que você sempre fez e faz, né? E que seja profícuo agora com o cargo criado, né? Projeto de Lei 25/2017, de autoria do chefe de Executivo, que incorpora o auxílio alimentação ao vencimento básico dos servidores públicos municipais de Bom Despacho. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Eu coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Precisando dele. Tem não? Projeto de lei que altera a redação dos artigos da Lei 2002 de 2011. Eu vou pedir ao vice-presidente para fazer a leitura do projeto. Então peço ao secretário para fazer a leitura, por favor. O anexo projeto de lei tem o fim de trazer benefícios para os cidadãos bondespachenses e celeridade aos atos a Conselhos Municipal de Desenvolvimento Econômico. Sobre as alterações dos artigos 7 e 8º, pensamos que, aumentando o número de membros do Conselho de 7
para 9, teremos uma formação que codigne melhor com as decisões a serem tomadas. Serão 8 cidadãos ou cidadãs capacitados, escolhidos pelo chefe do Executivo e um 9º membro nato deste Conselho, a vice-prefeito, presidente em todos os mandatos. Assim, além do voto de Minerva, antes, única função do presidente do Conselho, este terá efetiva participação na escolha dos temas, problemas e soluções apresentados a cada reunião. Sobre a alteração do inciso 1 e 2 do artigo 22, trata-se de harmonizar as necessidades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Bom Despacho com as possibilidades econômicas do município, uma vez que a lei orçamentária a cada ano deve estipular os gastos possíveis em cada setor. São estas, senhor presidente, as razões que nos levam a encaminhar o anexo projeto de lei para que os nobres vereadores analisem, votem e aprovem na urgência que a medida exige. Atenciosamente, prefeito Fernando Cabral. Gostaria que o vice-presidente fizesse a leitura do projeto. Projeto de lei número 27 de 2017, altera artigo 7º, 8º, inciso 1º do artigo 22 da lei 2.202 de 2011, que dispôs sobre a política municipal de desenvolvimento econômico. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições, especialmente o disposto no inciso 4º do artigo 87, encaminha o presente projeto de lei para tramitação nesta Casa. O artigo 7º da Lei Municipal 2.202 de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Bom Despacho será composto de 9 membros, sendo o vice-prefeito membro nato e os demais de livre escolha dos chefes executivos, escolhidos entre cidadãs e cidadãos de reconhecida capacidade empresarial e educacional. Os membros indicados ao Conselho exercerão um mandato de 2 anos, admitindo-se a recondução apenas uma vez por igual período. A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. O caput do artigo 8º da Lei Municipal 2202 de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Bom Despacho será composto de um membro presidente, sendo este sempre o vice-prefeito, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, os quais serão eleitos por seus pares na primeira reunião do Conselho. O inciso 1º do artigo 22 da Lei Municipal 2202 de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. Inciso 1º. Valor destinado ao fundo será estipulado pela Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Bom Despacho, 3 de abril de 2017. Parecer conjunto das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto em primeira discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu acredito que nós vivemos numa cidade cujo o desenvolvimento econômico é de grande relevância. Precisamos crescer, ter oportunidade de empresas, o agronegócio precisa ser desenvolvido, e eu vejo a criação desse conselho, a implementação desse conselho, cuja a direção, a presidência ficará na mão do vice-prefeito, com bons olhos. Por quê? Porque o vice-prefeito ele tem uma boa articulação, é um cargo sem remuneração, e ele poderá dedicar mais às questões políticas, buscando parceria para que a nossa cidade tenha novas oportunidades. E esse aumento também de membros no Conselho vai fazer com que as discussões elas sejam mais vultuosas, mais amplas. Então, eu gostaria de parabenizar o Executivo por esse momento, por essa apresentação desse projeto, porque realmente a Câmara tem cobrado a expansão com relação ao desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico,
Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de um conselho que tenha aí uma experiência maior, um debate mais amplo com relação às políticas e desenvolvimento de nossa cidade. Então, gostaria de parabenizar o prefeito por esse projeto e, principalmente, pela indicação de membro nato aí de presidência, do vice-prefeito, dando a ele aí uma posição dentro da administração que eu acredito que vai fazer toda a diferença. E a Câmara estará aí para dar o apoio necessário para que esse conselho possa funcionar. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria também de participar desse debate tão importante, que é a criação desse Conselho de Desenvolvimento Econômico. Eu sou a favor, totalmente a favor também, como a doutora Rose disse, são muitas vantagens, acredito que vai ser benéfico. Tenho um receio apenas de se criar mais burocracia ao invés de facilidades. Digo isso, senhor presidente, porque já tem um ano que eu estou aqui nessa casa aguardando uma resposta da prefeitura para uma simples expansão de uma rede elétrica naquela região industrial, que já é um distrito industrial, que já existe, paralelo ali a 262, onde eu dei um exemplo, inclusive no meu requerimento, de que nós temos uma empresa, que é a JG Carrocerias, eu posso aqui falar publicamente, pois o proprietário vai confirmar essa versão dos fatos, que está reivindicando junto ao Poder Executivo a simples ampliação e oferta de energia. Não está pedindo nada mais, está pedindo apenas que coloque energia elétrica para que ele possa instalar ali a sua nova fábrica, inaugurar uma nova fábrica, continuar gerando empregos, mais empregos do que já gera, e ao mesmo tempo tirar uma indústria da região hoje residencial, que é da Vila Gontijo, e levar essa indústria para um local adequado. E nem sequer uma resposta eu obtive. Não eu como vereador, mas o empresário José Geraldo, que merece o nosso respeito, que há quantos anos está em bom despacho, trabalhando honestamente. Então, eu sou a favor desse conselho, da criação desse conselho, mas eu percebo que muitas vezes se criam órgãos novos, se criam burocracias, se dão novos nomes, mas não se faz aquilo que é importante. Quer dizer, vão se investindo em vários cargos, criando objetos, aí, às vezes até de questão de indicações, mas não se tem real oferta de condições para crescimento. Dou um exemplo para vocês, colegas, que eu também como vereador, fui favorável ao incentivo para a instalação da fábrica de aviões em Bom Despacho. Nós não tivemos mais um retorno a respeito disso, se estão se produzindo aviões ou não, se estão gerando empregos ou não. Então, nós também precisamos, ao aprovar esse projeto, também fiscalizar a sua função depois. Fiscalizar, cobrar que realmente haja mudança. Eu sou a favor, foram 4 anos aqui nesta casa, vereadores, defendendo aqui e defendo novamente que o município precisa entrar na guerra fiscal existente na região centro-oeste. Nós estamos perdendo investimentos e trazendo investimento, na verdade, às custas do aumento de impostos em nosso município. Dou exemplo novamente dessa indústria de carrocerias para caminhões. Tiveram a proposta da Prefeitura de Lagoa da Prata para se instalar em Lagoa da Prata com terreno, energia elétrica, sem custo durante um período de carência, e 10 anos aí de carência nos impostos. Em alguns impostos, é claro, naqueles que é possível. Em nosso município, nós não temos uma política de atração e de geração de empregos desta forma. Então, eu aplaudo essas iniciativas, mas cobro aqui também que tenham uma resposta mais rápida a pequenos investimentos, nada muito grande. Então, venho novamente solicitar ao Poder Executivo que atenda a esse nosso pedido. São essas minhas considerações a respeito deste tema. A discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a quebra de interstício com relação a esse projeto. Foi muito discutido, nós tivemos 2 reuniões para discutir. Como nós queremos resultados, nós precisamos que esse projeto de lei tenha publicidade mais rápido, entre em vigor, para que esse conselho possa começar a funcionar e nos dê resultados. Então, eu gostaria de pedir essa quebra de interstício. Obrigada. Em votação, o pedido de interstício da vereadora doutora Rose. Aprovado. Em segunda discussão,
o projeto de lei 27/2017. Em segunda votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os demais, ou o contrário, se manifestem. Aprovado o projeto em segunda e última votação. E lembrando que esse conselho ele poderá fortalecer as ações, né? Então, talvez aquilo que o senhor reivindicou, que não conseguiu, através do conselho agora, né? O conselho uma coisa que nós podemos participar, todos nós, né? Então, participarmos dessas reuniões e cobrar também do conselho. Projeto de lei 28/2017, de autoria do chefe do Executivo, que reserva cota de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos temporários no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Ocasião essa que eu aproveito para cumprimentar ali minha amiga Graça, sua mãe, Dona Sebastiana, que estão aí acompanhando. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, viu, Dona Sebastiana, minha irmã. O parecer das comissões, em conjunto, pela aprovação do mencionado projeto, com algumas emendas, que nós vamos fazer a leitura. Peço ao vereador vice-presidente para fazer a leitura do projeto, para ficar mais fácil a interpretação, e depois nós fazemos a leitura das emendas. Para esclarecer, a leitura do projeto original, como foi enviado. Projeto de lei número 28/2017, reserva cota de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos temporários no âmbito da administração pública municipal direta e indireta. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições, especialmente exposto no inciso 4º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, encaminha o presente projeto de lei para tramitação nesta egrégia casa. Artigo 1º. Nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e temporários no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, na forma desta lei, ficam reservadas aos negros o número de vagas abaixo estabelecido. Havendo 3 ou menos, não haverá vaga para negros, havendo 4, aliás, não haverá reserva de vaga para negros, havendo 4 a 10 vagas, uma vaga será reservada para negros, havendo 11 ou mais vagas, 10% delas serão reservadas para negros. Parágrafo 1º. Havendo fração, ao calcular os 10%, se a parte fracionária for igual ou maior que 0,5, o resultado será arredondado para o próximo número maior. Sendo a parte fracionária menor que 0,5, a do resultado será arredondado para o próximo inteiro menor. A reserva de vaga a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, os quais indicarão o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo público oferecido. Artigo 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que assim se autodeclararem pardo ou negro no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 1º. Suscitada por qualquer interessado a dúvida quanto à condição de o candidato ser negro ou não, a questão será decidida por comissão formada pelos secretários da Administração, Educação e da Cultura, cabendo recurso hierárquico ao prefeito municipal. Parágrafo 2º.
A comissão de secretários definida no parágrafo anterior poderá apoiar sua decisão pelo deferimento ou indeferimento em exames de DNA, na opinião fundamentada de órgãos oficiais de promoção da integração étnica e racial, ou na opinião fundamentada de especialistas em etnias e raças. Parágrafo 3º. Se a comissão de secretários decidir pelo não enquadramento do candidato na condição de negro ou pardo, inciso 1, havendo dolo na declaração, o candidato ficará impedido de ser nomeado. Ou, se nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao cargo público após procedimento administrativo e que lhe sejam assegurados contraditória e ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Não havendo dolo na declaração, o candidato poderá seguir no concurso nomeado, caso aprovado e classificado dentro do número de vagas de ampla concorrência. Os candidatos negros concorrerão concomitante às vagas reservadas de ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Candidatos autodeclarados negros, como tais inscritos e aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, serão computados para efeito de procedimento das vagas reservadas. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou eliminação do candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro aprovado e classificado em posição posterior, se houver. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes poderão ser revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Artigo 4º. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas totais, o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e candidatos negros. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, terá vigência no prazo de 10 anos. Parágrafo único. Esta lei não se aplica aos concursos já em andamento, exceto a critério da administração, se for possível e conveniente alterar os respectivos editais sem prejuízo para a administração pública. Sem atraso e sem prejuízo para a administração pública. Bom despacho, 3 de abril de 2017. Esse é o projeto original. O parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto com emendas. Nós vamos fazer a leitura da emenda. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Administração, Obras, Trânsito e Serviços Públicos, Comissão de Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Analisado pelas comissões permanentes supracitadas em reunião conjunta de comissões, o projeto de lei 28 de 2017, que reserva cota de vagas para negros aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos temporários no âmbito da administração pública municipal direta e indireta. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas numeradas, consoante o artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda modificativa, altera o caput do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se declararem preto ou pardo no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segunda emenda modificativa, altera o parágrafo 2º do artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação: a comissão de secretários definida no parágrafo anterior poderá apoiar sua decisão pelo deferimento ou indeferimento, na opinião fundamentada de órgãos oficiais de promoção da integração étnica e racial, ou na opinião fundamentada de especialistas em etnias e raças. Terceira emenda modificativa e de redação, inclui novo parágrafo, a partir do parágrafo 2º do artigo 2º,
renumerando o subsequente que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Poderá ser apresentada pelo candidato exame de DNA quando suscitada dúvida sobre sua condição. Parágrafo 4º. Se a comissão de secretários decidir pelo não enquadramento do candidato na condição de negro ou pardo. 1. Havendo dolo na declaração, o candidato ficará impedido de ser nomeado ou, se já nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao cargo público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 2. Não havendo dolo na declaração, o candidato poderá seguir no concurso e ser nomeado caso aprovado e classificado dentro do número das vagas de ampla concorrência. Quarta emenda de redação. Altera o parágrafo 1º do artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. Os candidatos negros inscritos e aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas. Quinta emenda modificativa. Altera o parágrafo único do artigo 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Esta lei não se aplica aos concursos públicos cujos editais houverem sido publicados antes da sua vigência. Sala das Comissões, 12 de abril de 2017. Em discussão, as emendas apresentadas pelas comissões. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu gostaria aqui de parabenizar o Poder Executivo por mais esse passo importante para a inclusão da sociedade negra no nosso meio. Esse ato, eu entendo que ele é uma forma de corrigir para o futuro todo um desgaste do passado. Nós sabemos que o Brasil, ele foi o último, país do mundo ocidental a abolir a escravatura. Se nós fizermos uma avaliação, realmente nós temos um número maior de pessoas brancas nos altos cargos, nos cargos públicos. E eu vejo esse projeto como uma forma de reencontrar o nosso futuro e corrigirmos essa situação. Nós sabemos que existe a possibilidade, sim, de se trabalhar as desigualdades. Existe uma máxime de Aristóteles que diz o seguinte: tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Nós sabemos que essas ações positivas existem. E não existe, isso não é uma iniciativa do município de Bom Despacho. Se nós observarmos, nós temos mais de 50 cidades que já adotam esse tipo de projeto. Nós temos estados, bem desenvolvidos, exemplo do Paraná, Rio Grande do Sul, que também já adota essas cotas. Nós temos um projeto de lei federal que trata especificamente das cotas. Muitas pessoas acham que isso vai trazer uma quebra do que nós chamamos de situação meritória. A pessoa não passou por mérito. É um ledo engano, porque essas pessoas terão que fazer todo um concurso. Elas vão ter que participar do concurso, fazer as provas. Não haverá uma flexibilização com relação a critérios para que elas sejam aprovadas. Elas vão ter que fazer prova escrita, vão ter que fazer prova dissertativa, se houver, vão ter que fazer prova de títulos, tudo igual. O que se separa aqui são cotas. Se nós observarmos esse número de cotas, se nós tivermos 3 cargos, não vai ser separadas cotas. Se nós tivermos 4 ou mais, vão ser separadas uma vaga, e se nós tivermos mais de 10 vagas, também uma vaga. Então, se nós alcançarmos, sim, aquela fração de 0,5, é que aí vai se arredondar. Então, eu vejo realmente esse projeto como uma forma de nós mudarmos. Nós precisamos realmente corrigir esse passado de discriminação. E isso não acontece só com a pessoa negra. Nós temos essas questões de flexibilização, de buscar a correção dessa desigualdade com relação à mulher, com relação ao idoso, com relação à criança e adolescente. E mais, gente,
O próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem esse entendimento que não há nenhuma violação com relação a essas ações afirmativas. Não há nenhuma inconstitucionalidade com relação a essas ações afirmativas. Tudo que é questionado chega no STF, e eu acredito que o STF vai ser favorável realmente a essas cotas. Para vocês terem ideia, o projeto de lei que foi desenvolvido na Câmara, lá dos deputados, que foi aprovado, que foi o projeto 6.738 de 2013, esse projeto de lei foi aprovado por 314 votos a 36. Ou seja, nós tivemos só uma abstenção de 6 pessoas que não quiseram fazer a votação com relação a essa cota de negros. Então, eu acredito que realmente nós precisamos corrigir essa desigualdade. A Universidade Federal de Minas Gerais, eu e o presidente dessa casa conversávamos semana passada a respeito disso, até nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, foi reservado o número de vagas. O que eu quero deixar bem claro que essa reserva de vagas não vai levar a exercer uma função pública aquele que não for aprovado em cargo, não for aprovado em concurso, ele vai ter que ser aprovado. É uma reserva que vai dar, acredito, até uma autoconfiança maior. Nós sabemos que muitas dessas pessoas não precisarão utilizar, porque nós sabemos da inteligência de todas elas. Mas é uma forma, sim, de nós corrigirmos um passado de discriminação e, assim, darmos essa oportunidade para que essas pessoas tenham uma reserva de cotas. Obrigada. Senhor presidente, há muitos anos que o Brasil tem discutido o tema em lei federal, lei estadual, já existe previsão em concursos públicos de reserva de vaga para candidato negro. Só faltavam os municípios, alguns municípios estão fazendo, e Bom Despacho fez, felizmente agora. Um dos argumentos que muito se discutiu ao longo do tempo é que, será que você reservando vaga para negros no concurso público, você não estaria discriminando, né? Mas, na verdade, o objetivo não é esse, né? Não é isso. Tanto que aqui o prazo da lei é de 10 anos. É diferente no caso do deficiente. O deficiente, ele tem dificuldades para conseguir estudar, para conseguir chegar ao ensino médio, para conseguir fazer a faculdade, justamente em sua condição especial. Então, é uma lei que vai vigorar por toda a vida. Tanto que existe no Brasil inteiro, em qualquer concurso. É diferente do caso do negro. O que a gente está fazendo, na verdade, é só corrigindo um erro do passado, a doutora Rose lembrou bem. Para quê? Para que, numa velocidade maior, a gente consiga preencher esse espaço que a história deixou. Mas, na verdade, não é porque o negro é menos inteligente, nada disso. Para quem estuda biologia, sabe que só existe uma raça, a raça humana, não existe isso. O que existe é discriminação. Esta lei não muda isso. As pessoas, infelizmente, existem pessoas que discriminam os outros por sexo, cor, raça, ou quaisquer outras formas. Não é o caso, a lei não é para isso. A lei, na verdade, visa corrigir, né, um erro histórico que ocorreu há 5 séculos atrás, talvez. E por isso que estudando e vendo os posicionamentos, eu sou a favor do projeto nesse sentido, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu também sou favorável a esse projeto. Como a doutora Rose falou, nós temos que buscar, a correção desse passado. Instituir essa cota significa, para mim, estar se propondo a reparar séculos de desigualdade histórica, em nosso país. E, além de reduzir também as desigualdades sociais, as desigualdades de oportunidades, que essas pessoas não tiveram. E também eu acho um passo importante, um avanço no setor público, que a gente vai estar avançando na igualdade social, na igualdade de oportunidades para essas pessoas. Então, eu sou favorável. Muito obrigada. Muito bem. Então, eu coloco... Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Bernardo. Gostaria também de deixar aqui em público o meu posicionamento. Eu ainda fico um pouco em dúvida. Quero me dirigir a vocês, a Graça, a dona Sebastiana, a todos vocês que estão aqui, aos colegas também, a respeito das reflexões que foram feitas. Eu, inicialmente, senhor presidente, na sala de comissões, eu questionei se eu poderia fazer uma emenda
e parece que eu não poderia fazer uma emenda no sentido de incluir também os secretários municipais nessa cota. Pois, eu me pergunto, se nós queremos dar bons empregos e cargos também importantes para os negros, quantos secretários negros temos hoje na prefeitura? Para isto não precisa de cota. O prefeito pode nomear. Qual que é a valorização verdadeira do negro nessa gestão, nessa administração? E não só na administração municipal, mas no Brasil como um todo. Como que nós, no dia a dia, tratamos uns aos outros? Será que nós, na nossa prática diária, temos atos discriminatórios? Que é muito importante aqui a nossa consciência nessa votação. Deixar a demagogia de lado e analisar os nossos próprios atos do dia a dia. Comentaram aqui a respeito de se fazer justiça. Nós temos vários povos perseguidos durante séculos, que nós não vemos hoje também no município, nesta lei, uma defesa, talvez porque são menos representativos em números estatísticos, como, por exemplo, os povos ciganos, como, por exemplo, os judeus, como, por exemplo, aqui os homossexuais e transgêneros e transexuais, que também são categorias que poderiam estar incluídas nesse tipo de ação afirmativa. Eu não vejo defesa desses grupos. Por quê? Será que são menos expressivos porque tem menor número de representantes? E seguindo essa linha de raciocínio, em números estatísticos, eu também vejo que 10% é pouco. Do jeito que está o projeto, acho que ainda não contempla o que é justo, pois os negros são muito mais do que 10% da população. Eu gostaria de ver os negros não nos 10%, mas em 20% ou 30%, como o mínimo da lei federal foi. A lei estadual é 20%. Por que 10% aqui no município? Né? Federal é 20%. Por que 10% no município? Por que essa diminuição? É só para falar que tem ou é para realmente incluir os negros nas vagas? Então fica essa reflexão a respeito dos 10%, para mim é pouco. Segundo, falta negros ocupando cargos de destaque, que o prefeito poderia estar nomeando mais negros. Eu não sei quantos que tem, mas gostaria que alguém me contasse quantos negros que tem hoje como secretários. E, seguindo aí na minha linha de raciocínio, em relação à educação, será que é mais fácil, então, se criar esses tipos de projetos, ao invés de investir pesado e maciço na educação, para realmente dar condições iguais? Como vários colegas disseram, não há inferioridade. Ninguém é inferior. É inferior quando nasce com síndrome de Down, por causa da inteligência. Mas com muito esforço, muitos ainda conseguem ir longe, mesmo portadores de necessidades especiais. Mas, de certo, muitos estudiosos devem ter razão. Eu li, dona Sebastiana, tudo o que vocês me passaram, e eu hoje vou me abster na votação para não cometer nenhuma injustiça com vocês que estão hoje aqui reivindicando, com vocês, vou me abster hoje na votação. Eu fui contrário na legislatura anterior, mas hoje eu vou ficar neutro porque ainda não tenho a opinião totalmente formada. Para mim ainda preciso de mais estudo e analisar melhor esses argumentos. Então espero que vocês também compreendam o meu posicionamento e a minha representação aqui hoje como vereador, abstendo da minha votação. Obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois é, vereador. Eu pediria aos senhores vereadores para que nós não ultrapassemos o tempo do comentário, porque nós ainda temos a tribuna livre e nós precisamos de encaminhar lá para o fórum, viu? Senhor presidente, pois é, vereadora, palavra sua. O que eu gostaria de colocar é que, após estudos que foram feitos, que eu falo que na vida nós somos eternos aprendizes, e a gente estuda para a gente se posicionar. Eu sei que essa dívida que a gente tem com a população, com os negros, ela é impagável, na minha opinião.
né? E o correto seria realmente que, se a lei federal e a lei estadual são os 20%, que se chegasse aos 20% em bom despacho também, né? Infelizmente, eu não participei dessa discussão, mas eu vou votar a favor, porque hoje a gente tem uma lei federal, né, que é a lei que foi sancionada em 2014, que é a 12.990, e então, baseado nela, em tudo que eu li, em tudo que eu estudei, da gente estar, eu voto a favor. Eu falo que a questão de igualdade nesse país que nós vivemos, infelizmente, a gente tem que ter as leis para a gente conseguir ter um pouco mais de igualdade e que a gente chegue na tão sonhada equidade, né, que é isso que a gente precisa nesse país. Então, assim, não é a questão, não é achar que ninguém é menos inteligente, é a gente votar, né, de acordo com a lei, que é isso que hoje já tem no Estado e na União, e por isso que eu voto a favor. Palavras, presidente. Pois não, vereador. Boa noite a todos, boa noite, colegas, né? Boa noite, estão nos acompanhando pela internet. Mano Sebastião, eu também quero dizer que sou favorável a esse projeto, viu? E obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Marcelo. Senhor presidente, eu quero fazer 2 comentários rapidinho aqui. Eu sei que a reunião está se estendendo e tem outra reunião depois que acabar essa aqui. Questão do ofício aí da liderança do prefeito, né? Eu conversei com o prefeito semana passada e assumi ser líder do prefeito aqui na casa aqui, aonde que nós possamos interagir entre o executivo e o legislativo, né, trazendo as demandas de lá para cá e daqui também até o executivo. Então, terei o maior prazer, né, de estar fazendo este papel, mas com respeito, né, aos colegas e sempre interagindo o legislativo juntamente com o executivo, que eu puder estar ajudando nessa caminhada aí, pode contar comigo. E desde que assumi a liderança, eu já vou fazer uma colocação aqui agora sobre o projeto de lei, onde nós discutimos, o vereador Fernando Pediatra, né, questionou sobre a questão dos secretários, né? Eu não vou nominar aqui o número de secretário, mas no dia das comissões nós até fizemos lá, colocamos alguns nomes. Eu tenho certeza que tem mais de 10% de secretariado nomeado, mas vou fazer questão do prefeito também pedir que encaminhe para casa, que faça a relação do secretariado, e no momento foi até acatada a proposta do vereador também de, se tiver jeito, de incluir o secretariado, né? Mas foi colocado que era de livre nomeação e não um concurso público. Então, o que nós estamos votando aqui é um concurso público, mas como é cargo de livre nomeação, não teria como a gente inserir o secretariado nesse projeto. E tenho certeza também que, como o vereador levantou a bandeira, né, já deu início aí das outras pessoas que têm que ser contempladas também, que vamos sentar e conversar, né, quem sabe pode surgir um futuro projeto aí, né, até iniciativa de Vossa Excelência, com os demais nossos colegas aqui, para que nós possamos fazer essa análise. E também a questão das cotas aqui, às vezes o negro vai ter até, não só 10%, vai ter até 25%, né, onde até a doutora colocou no discurso dela, em 4 vagas vai tirar uma, então vai dar 25%, vai dar mais que 10%. Né? Então, também sou favorável ao projeto, acho que foi um projeto bem discutido, é um projeto que já tem na esfera federal, estadual, vários estados. Eu não vou me alongar, eu sou favorável ao projeto das cotas dos negros. Muito bem. Eu, embora não vote, né? O presidente não vota enquanto não existe o empate, eu queria externar também meu voto favorável a esse projeto. Em votação, a emenda ao projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Registre-se o voto de abstenção do Dr. Fernando Pediatra. Emenda aprovada. Em votação, o projeto de lei agora com a emenda, com as emendas.
Coloco o projeto em primeira discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Mantenha-se a abstenção do vereador doutor Fernando. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Como você está elaborando um projeto, já um concurso, né, o projeto veio com regime de urgência, pediria dispensa de interstício, que se pudesse ser votado em segunda Em votação, pedido de dispensa de interstício do vereador Marcelo. Aprovado. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Fernando. Segunda votação. Mantenha-se a abstenção do vereador doutor Fernando Pediatra. Projeto aprovado. Nós temos escrito aqui na tribuna livre, o senhor Júlio Campos, César Campos, que veio falar sobre lei de uso e ocupação do solo e zoneamento urbano. Nós convidamos o engenheiro Júlio para... Senhor doutor, fique à vontade, o senhor tem 10 minutos aí para a sua contribuição com essa Câmara. Boa noite os membros da mesa, os vereadores, pessoal que está aqui acompanhando a reunião. Eu vim aqui hoje porque a minha formação, na verdade, eu sou arquiteto, só que a maioria das pessoas não sabem que o arquiteto ele é formado como arquiteto e urbanista, então nós temos duas formações. Então eu vim aqui hoje com o papel de urbanista. O que o urbanista faz? O urbanista é o profissional que desempenha a função de resolver os problemas da cidade, principalmente o que tangencia a questão de construção civil. Eu vou tentar ser bem breve, porque esse tema ele é bastante amplo. Então eu vou tentar sintetizar ao máximo a ideia para vocês tentarem entender bem o que eu estou querendo reivindicar aqui. Em 2006, o governo federal exigiu que todos os municípios que tivessem mais de 20 mil habitantes elaborassem e aprovassem uma lei que chama Lei do Plano Diretor. Essa Lei do Plano Diretor é uma lei que ela ordena o crescimento e aponta as diretrizes desse crescimento da cidade, ou seja, ela direciona a cidade para um crescimento organizado, digamos assim. Essa lei, ela foi elaborada porque todos os municípios, como eu disse, acima de 20 mil habitantes, eles tinham que ter essa lei, senão sofreriam sanções do governo federal. Na época, eu trabalhava como servidor público na prefeitura, no setor de projetos e planejamento. O então prefeito Haroldo Queiroz reuniu a equipe e nos perguntou se nós éramos aptos ou não para elaborar essa lei. Na época, o secretário Eustáquio Penido e uma outra membro da nossa equipe, a economista Rosalva, assumiram a responsabilidade do município elaborar essa lei, com a própria equipe. Porque quando, nessa época dessa exigência dessa lei, foi pesquisado o valor de um instituto, como essas Fundação Getúlio Vargas, esses institutos virem elaborar essa lei, e o valor era em torno de R$200 mil. Então, o município tinha uma equipe técnica que se julgou capacitada para elaborar essa lei. Então, nós fizemos essas leis. Esse processo de elaboração e de aprovação dessas leis é muito extenso. Ele contempla propagandas volantes, reuniões com a população, e isso tudo é feito através de livro de atas. Então, está tudo documentado, tudo comprovado que foi feito tudo
conforme as exigências. O que acontece? Dentro dessa lei do plano diretor, tem duas leis que são fundamentais e de extrema importância para o município, no que diz respeito à construção civil. Uma delas é o Código de Obras e a outra é a Lei de Uso e Ocupação do Solo e Zoneamento Urbano. Qual que é a diferença dessas duas leis? A Lei de Zoneamento, ela é uma lei que você vai segui-la quando você vai comprar um lote, escolher um lote para você comprar. E o Código de Obras é a lei que você vai seguir quando você vai construir nesse lote. Essa é a diferença das duas. Então, o que aconteceu? Essas leis foram elaboradas. Eu lembro muito bem que, na época, o então prefeito vereador, ele foi candidato a vereador, Fernando Cabral, ele estava se candidatando, acho que foi 2008 que teve a eleição, e naquela ocasião eu conversei com ele sobre a aprovação dessas leis, se ele tinha interesse ou não. E ele falou que tinha total interesse e que seria uma das prioridades se ele viesse a ser eleito. Pois bem, aí ele ganhou, as leis foram, a lei do plano diretor foi aprovada, porém essas leis complementares, que são o que importa mesmo para o município, não foram aprovadas. E logo após essa legislatura que entrou, o Fernando Cabral tomou posse, formou-se uma comissão para analisar essas leis. Eu, como membro da equipe, participei dessa comissão, dessa reunião. E nós até nos reunimos aqui na Câmara. E, para minha surpresa, ele chegou na reunião e o que ele fez foi simplesmente detonar com essas leis. Falar que as leis foram feitas de qualquer forma, que a prefeitura não tinha feito coleta de dados e tudo mais, aquilo tudo. E para inibir, falar que aquele trabalho ali era inválido, digamos assim. Isso foi o que aconteceu naquele momento. Os anos foram se passando, isso foi 2007, e essas leis ficaram engavetadas, ninguém mexeu nelas mais. Enquanto isso, a construção foi crescendo desordenadamente, porque nós tínhamos um Código de Obras de 1967 e não temos até hoje uma lei de zoneamento urbano. O que é essa lei do zoneamento urbano? A lei do zoneamento, você pega o mapa da cidade e você engloba os bairros de acordo com as características deles. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Nós temos ali, subindo a Rua do Rosário, nós temos do lado esquerdo, aquela região ali do São Vicente, Calais, Belvedere, Novo São Vicente. Aquilo ali foi feito uma zona, com aqueles bairros, porque eles têm características parecidas. São bairros estritamente residenciais, que não comportam indústrias. Aquilo ali foi denominado uma zona estritamente residencial. Já do lado direito da Avenida da Rua do Rosário, já foi denominado uma região mista, uma zona mista. Por quê? Porque ali já não é totalmente residencial. Ali tem comércios de pequeno porte, tem indústrias de pequeno porte. Então, dentro das características dessas zonas, são criados parâmetros construtivos. Então, por exemplo, se instalar, se uma pessoa hoje vier comprar um lote em Bom Despacho e quiser montar uma fábrica lá no meio do bairro São José, nada o impede. Isso seria bom para a população dali, o pessoal que reside ali? Será que eles iam querer isso? Então, é esse tipo de coisa que a lei do zoneamento urbano ordena. Mas o principal problema que eu venho aqui chamar a atenção de vocês para a importância da aprovação dessa lei é o que está acontecendo na zona central de Bom Despacho. Nós temos hoje um processo de verticalização das construções que está se agravando a cada dia mais. O que a gente vê hoje é o quê? As pessoas mais abastadas da cidade, todos investem em construção de imóveis, né? Para fins de venda. Todo mundo está investindo nisso. Por quê? Porque hoje em Bom Despacho não tem lei que regra isso. Você pode comprar e pode construir o tanto que você quiser. Se você quiser fazer um prédio de 40 andares, você faz.
Só que existe uma coisa que chama impacto ambiental. Vocês acham que se colocar um prédio de 80 unidades habitacionais aqui no centro, aquilo ali não vai gerar um impacto para a vizinhança? Então, é isso que tem que ser analisado hoje em dia. Esse processo ele vem se acelerando e vem se agravando. E o que acontece? Isso aí, hoje em dia, as pessoas ainda, não, é no centro, é bem valorizado, não, todo mundo quer morar no centro e tal. Porém, o que acontece? Com o passar dos anos, a infraestrutura da região central ela vai ficar tão saturada que ela vai começar a perder qualidade de vida, se já não está, né? O primeiro impacto que a gente vê é o trânsito hoje em dia. Eu moro na Praça São José, tem dia que eu já não acho vaga para estacionar na Praça São José, porque o pessoal do centro vem caminhando, subindo ali para estacionar. Então, o que acontece? Nesse momento até hoje, é no centro, é bem valorizado e tal, tudo bem. Só que quando essa infraestrutura começar a ficar super saturada, vai acontecer o inverso. As pessoas vão começar a sair fora do centro. Quem tiver dinheiro, vai para os condomínios, para lugares que eles vão saber que eles vão ter um certo conforto e uma certa garantia de que eles vão ter um bem-estar dentro do imóvel deles. E o que vai acontecer? A população de baixa renda vai começar a vir para o centro. Então, os imóveis do centro vão começar a serem desvalorizados e a região central vai começar a também ser uma região desfavorecida diante do mercado imobiliário. Isso aconteceu em Belo Horizonte, na Praça 7. E a gente viu que isso é um processo irreversível. Eles tentaram fazer a revitalização da Praça 7 e não surtiu grande efeito. Então, o que é o problema maior disso aí? É que é uma lei que ela vai tirar direitos de pessoas mais abastadas para privilegiar o coletivo. Esse que é o grande desafio de se aprovar essa lei hoje. Então, eu venho chamar a atenção de vocês, pedir aqui como cidadão, como arquiteto, como urbanista, quer dizer, porque esse processo, ele está se acelerando cada vez mais. Cada vez mais. Vocês podem ver quantos prédios nós temos aqui, ó. Na Rua Vigário Nicolau estão sendo feitos 3, na Pablo Vilaça estão fazendo mais 2, e isso não para. Na Avenida São Vicente, né? Então, esse processo vem se acelerando cada vez mais. E, quando o negócio chegar no caos, o pessoal vai falar, a culpa não foi nossa. Então, essa lei está aí desde 2007. Essa lei, ela hoje pode ser aprovada? Não, porque é uma lei que já tem 10 anos. Ela tem que ser revisada, né? Tem que ser atualizada. Mas eu participei do processo de elaboração dessa lei e eu afirmo para vocês, nada a ver com política, eu estou falando aqui, que essa lei foi muito bem elaborada. Pelo menos assim, a parte, digamos que uns 60% dela, 70% podem ser bem utilizados. Então, se contratar uma empresa, pelo menos para dar como eu disse, uma atualizada nela, eu acho que ela pode ser colocada em vigor. A questão do Código de Obras. Por que o Código de Obras foi aprovado e a Lei de Zoneamento Urbano não foi aprovada? O Código de Obras, ele não interfere tanto no interesse financeiro das pessoas. E ele influencia bastante no interesse financeiro da Prefeitura. Porque, a partir da aprovação do Código de Obras, começaram a fazer uma infinidade de multas para quem estava construindo a cidade. Por quê? Eles aprovaram o Código de Obras com inúmeras novas exigências que passaram a ser fiscalizadas rigidamente pela administração. Não fizeram a menor questão, mas a menor questão de divulgar esse Código de Obras. Ou seja, a lei existe para quê? É para arrecadar ou para educar? Então, se a finalidade é educar,
eu acho que eles deviam ter feito campanhas de conscientização, chamado o CREA para fazer uma parceria, fazer palestras de divulgação, nada disso foi feito. E começou aquela enxurrada de multa. Então, o Código de Obras para eles foi interessante de ter sido aprovado. Por que a lei de zoneamento urbano até hoje, ninguém nem tocou nesse assunto? Então, eu não quero delongar muito o assunto, eu tentei sintetizar, como eu disse para vocês, isso é uma discussão bastante ampla, que tem que ser, né, discutida bem e analisada a fundo, mas eu vim aqui hoje para chamar a atenção, porque está no início, às vezes, com essa nova legislatura, seja diferente das outras que passaram por aqui, que eu não vi grande interesse em aprovar grandes mudanças no município. Então, eu tenho bastante confiança em vocês, conheço a maioria de vocês, sei que são excelentes profissionais, e então eu queria que vocês dessem mais atenção a isso aí, porque é uma coisa, igual eu falei, é o futuro da cidade que está em jogo. Se for deixando para depois, provavelmente daqui 10 anos já chegamos a um processo irreversível. Tá bom, senhores? Boa noite, muito obrigado. Júlio, eu pediria que o senhor aguardasse um minuto, que eu vou passar aqui rapidinho para os vereadores fazerem a consideração. Eu creio que nós vamos precisar da sua presença, agradecer pela vinda. Eu acho que o senhor tem muito a contribuir com essa casa, contribuir com o município, né, no que toca aí a questão do urbanismo da nossa cidade. E realmente nós estamos aí com um desafio grande pela frente, e o senhor pode estar certo que um deles é esse, que nós já discutimos aqui algumas vezes, né, o próprio Código de Obras. Eu acho que tem que ser melhorado, ele tem que ser olhado essa questão simplesmente da fiscalização, né, e a gente sabe realmente da importância, e a gente tem um exemplo aqui muito clássico, eu sempre cito, a questão, por exemplo, do SESC e da Improveter, né, uma tamanha incoerência, né? O senhor coloca um clube, né, da pujança do SESC, com a área daquele tamanho ali, e em frente uma fábrica de ração, ou seja, uma fábrica de ração e em frente um SESC, né? Tudo porque a gente não tinha um código específico para poder nortear, né? Vem a Copasa e enfia uma estação de tratamento no meio do bairro, trazendo esgotos da cidade, né, para dentro, em vez de jogar para fora. Então, quer dizer, tudo isso culpa, né? O bairro São José sofre muito com isso, a gente sabe, né? E parece que no município só tem uma lei de uso e ocupação de solo, parece que tem uma lei apenas que determina aquela área lá do São José. Então, assim, o projeto ficou aqui realmente. Hoje foi arquivado, porque quando termina uma legislatura o projeto é arquivado. Eu conversei com o prefeito, inclusive, sobre isso. Por coincidência, na semana passada a gente conversou, eles ficaram de mandar um novo projeto para cá, e é claro, esse projeto chegando aqui, nós vamos procurar aí as pessoas, né, assim como o senhor, que tem competência na área, para poder nos ajudar e até mesmo buscar uma assessoria, se for o caso, profissional, para a gente poder contribuir, poder melhorar, né? Mas agradeço de coração essa vinda sua aí, e nós vamos precisar de conversar mais sobre esse assunto, porque eu acho que realmente a Câmara está com vontade de fazer, não somente o Código de Obras, mas, né, completar realmente o plano diretor da cidade. Nós temos o nosso regimento aqui precisando de refazer, lei orgânica, o projeto dos chacreamentos, que agora está aí, hoje a CEMIG já não liga mais uma energia na propriedade se não tiver regulamentado, e tem uma lei em aprovação nesse momento, que está tratando desse assunto, uma lei federal, e parece que o que o prefeito está aguardando é exatamente essa lei, porque também não vai adiantar a gente fazer alguma coisa aqui de encontro, né, com a lei federal. Mas agradeço a sua presença, e eu passaria a palavra aí para algum vereador. Eu pediria para ser rápido, realmente, porque nós precisamos de participar dessa. Coincidiu uma reunião muito importante hoje no fórum sobre a criação da APAC Bom Despacho. Certo. E nós precisaríamos de participar. Sem problema, lá, né? Tranquilo. Palavra, presidente. Pois não, vereador.
Quero dizer, Júlio, que acho bacana, né, o senhor ter tomado essa atitude, que é uma visão, né, a longo prazo, que vai trazer benefício para a cidade. E as palavras do Vital, eu considero elas também como minhas, né, nesse sentido. Obrigado. Eu que agradeço. Caro Júlio, você deve ter visto durante a campanha eleitoral que uma das minhas bandeiras foi a lei de zoneamento. Né? Eu também sou sensível a essa causa, tenho acompanhado. Inclusive, muita gente está morando em prédio justamente porque se sentiu acuado diante de construções comerciais misturada com as habitacionais. Né? No meu caso, especificamente, eu moro no Novo São José, bairro Novo, em que o cara construiu uma empresa atrás da minha casa. Né? Às 7 horas da manhã ele começa a ligar as suas máquinas, aquelas, para ver se elas estão funcionando, e me acorda todo dia. Né? E são essas coisas também que fazem com que, às vezes, você fala, eu vou comprar um apartamento no 10º andar e vou morar lá, porque está um inferno, realmente. Então, são muitas coisas que têm que ser discutidas na lei de zoneamento. Né? Porque o que a gente vê em Bom Despacho hoje é o cara construindo 2, 3 casas, um lote. A fiscalização, quando vê, já está até construída, às vezes. Nós vimos um prédio na Praça da Matriz hoje, que está funcionando com 2 entradas de estacionamento, que é um absurdo. O impacto disso. O rotativo é R$3 por hora, são 3 vezes 8, R$24 por dia que dá de prejuízo esse estacionamento. Porque ali é uma vaga de rotativo a mais que está tomando da gente. Você vê o absurdo que é. E deixaram passar isso. Na cara dura, passou e está funcionando aqui em Bom Despacho. Em Belo Horizonte já está se falando em uma vaga por estacionamento para novas unidades habitacionais. Uma. Então, não tem, a ideia hoje é muito diferente. Bom Despacho estão construindo prédios para 3, 4 vagas. Então, você tem meu apoio e espero contar com a sua colaboração aqui. Pode sim. Com a palavra, senhor presidente. Só uma coisa, essa questão da verticalização, ela é tão complicada que meu pai, ele reside lá na Praça São José, né, na Praça Antônio Leite. Hoje em dia, a casa dele já está toda sem privacidade. Então, a pessoa que for comprar aquele imóvel, futuramente for investir ali, ela vai ser obrigada a fazer um prédio. Não tem como você fazer uma residência que você sabe que você não vai ter privacidade por lado nenhum daquele lote. Então, o negócio é tipo uma bola de neve. Se não conter, o centro todo vai virar prédio. Palavra, senhor presidente. Ô, Júlio, eu gostaria só de parabenizá-lo pela iniciativa. Nós sabemos dessa importância de tratar dessa ocupação do solo, zoneamento. Eu mesmo estranhei Bom Despacho. Eu morei fora há muito tempo, morei em Uberlândia. Aí, de repente, eu vi a cidade se verticalizar. E isso realmente trouxe uma grande perda para a beleza da Praça da Matriz. Me tocou muito. E eu acredito que tem que ser uma discussão ágil, rápido, para que nós possamos dar essa resposta. Há uma preocupação de todos os vereadores, nós já tratamos do assunto, né? Nós sabemos que existem aí esse projeto que passou e que não foi votado. Há uma proposta muito coesa de todos os vereadores aqui, isso aí, inclusive o próprio presidente e demais colegas, é de nós decidirmos, votarmos os projetos de lei. Quem tem acompanhado a Câmara tem visto que a Câmara tem trabalhado muito, principalmente com esse objetivo de votar. E nós gostaríamos também de contar com o seu apoio, com essa participação, com essa boa vontade, de aí, nesse momento de discussão, nos dar a sua colaboração mais uma vez. Pode contar, sim. Sempre que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Muito obrigada. Júlio, queria te parabenizar também pela iniciativa. Presidente, desculpa. Essa palavra. Boa tarde, vereador. É a rapidez. Vamos cortando o caminho, tá bom. Eu queria parabenizar você. A gente, no bairro São José, na esquina da minha casa, já estou assistindo hoje a construção de um prédio. Essa questão da verticalização está chegando. Sim. No bairro que a gente mora, é uma preocupação muito grande. Você pode ter certeza que, depender da Câmara, eu acho que todos os vereadores vão agilizar ao máximo. Agora, depende do Executivo mandar para que a gente possa colocar o projeto em pauta e votar. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria também de estar parabenizando o Júlio e agradecendo também, né, por você ter trazido para nós, ter trago até nós e nos alertado nessa questão tão importante, de grande relevância para o nosso município. Eu espero poder também contar, né, com seu suporte, com a sua assessoria aí, conosco, quando o projeto ser encaminhado a esta casa. Muito obrigada, viu? Pode contar, sim.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pois não, Milton. Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar primeiramente o Júlio, né? Dizer que eu sou testemunho dessa luta, né? Eu fui vereador mandato antes desse que passou agora, e a luta dele, desde daquela época, era que nós votamos esse projeto de lei, que não foi votado. Sabemos que é um projeto complexo, né? Gasta muita discussão, tem vários segmentos, né, que tem interesse, mas eu acho que a obrigação nossa aqui é de votar, e estou já dando a minha palavra, assim que o projeto chegar aqui, vamos trabalhar nesse projeto, né? Muito o que puder fazer, algumas emendas favoráveis à comunidade, o bem-estar da comunidade, nós vamos fazer. E de antemão já vou pedir ao prefeito que encaminhe mais rápido, né, onde o presidente já conversou sobre esse projeto, para que possa estar entrando nessa casa e contar também com a sua colaboração, que vai ser muito útil para nós aqui na área técnica. Pode contar sim, Marcelão. Eu gostaria também aqui, presidente, encurtando também o caminho, de parabenizar o Júlio. Muito obrigado, Júlio, viu? Mais uma vez, realmente o Marcelão está certo, você sempre está conosco aqui. Eu sinto falta de maior participação da população para reivindicar isso. Porque muitos reclamam, às vezes, pela internet ou no dia a dia, mas precisam se mobilizar. Nossa sociedade... Eu mesmo comentei com umas 3, 4 pessoas que eu viria aqui falar sobre isso, as pessoas, você vai perder seu tempo. Não mexe com isso, não. A nossa sociedade precisa se mobilizar, pois quando é jogo de Copa do Mundo, sai mais cedo do trabalho, arrumam um horário e assistem. Falta um serviço se precisar. Então, eu acho que precisa ter maior participação. Mas parabéns, eu vou contar com o seu parecer, com sua ajuda quando chegar o projeto, pois é um assunto que eu ainda tenho dificuldade, não é minha área. E dizer para você, Júlio, e para os colegas, que nós precisamos votar mesmo. Não existe nenhum projeto 100%. O Código de Obras, está aí um exemplo, estava desde 1967, pelo que você falou. Quantas legislaturas se passaram? Na última legislatura, nós aprovamos o Código de Obras. Foi um avanço, se não está 100%, mas já houve um avanço. Certamente, essa lei de zoneamento também não ficará 100% em uma primeira votação e precisará ser modificada. Sim. Mas temos que dar o pontapé inicial e aprovar. Então, conte comigo, eu estou pronto para aprovar com os colegas aqui. Muito obrigado, Júlio. Eu que agradeço. Uma única coisa que eu queria lembrar aqui, em reivindicação da minha classe de construção civil, só para finalizar, que isso eu acho muito importante, eu já até vim aqui outra ocasião e falei sobre isso. No Código de Obras hoje, ele, quando fala sobre as penalidades, ele diz o seguinte, que se o fiscal hoje for numa obra e ele detectar alguma irregularidade, ele vai fazer uma autuação para o proprietário e o profissional da obra. Caso aquela irregularidade não seja sanada, acho que, se eu não me engano, 30 dias, ele será multado. No meu entendimento, o que acontece? A autuação, você chega e dá um aviso para a pessoa, você está irregular, você tem 30 dias para você regularizar, caso contrário, vai pesar no seu bolso. Porém, em bom despacho, a autuação, ela já é uma multa. Quando ele faz a autuação, ele já te dá a boleta para você pagar. Aí, depois de 30 dias, se você não pagar, aquela multa dobra. Então, assim, eu queria pedir, especialmente ao Fernando Branco, que é dessa parte jurídica aí, para dar uma olhada nisso aí para a gente, para ver se isso aí está correto, porque, no meu entendimento, a coisa não deveria funcionar dessa forma, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu conto com a colaboração de vocês, com a boa vontade. Sempre que vocês precisarem de mim, é só me chamar que eu estou aqui. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Júlio. Nós aqui agradecemos e, encerrando, aproveito, Marcelo, para te cumprimentar e cumprimentar o prefeito. Eu, pela escolha, eu acho que ele foi muito feliz. Você vai representá-lo aqui muito bem, tendo em vista a facilidade de diálogo que você tem, o conhecimento acumulado aí, né, nesses tempos que você já foi vereador. Então, eu acho que foi bom para a Câmara, foi bom para a Prefeitura e vai ser bom para a comunidade. Em nome de Deus, não tendo nada mais a tratar, eu encerro essa sessão.